No vídeo anterior, nós falamos sobre elementos pré-textuais, como por exemplo o resumo, o sumário, etc. E esses elementos eles são bastante padronizados, ou seja, você como autor tem pouco espaço para colocar a sua forma de escrita nesses elementos. Já a introdução, sendo o primeiro elemento propriamente textual, te dará bastante espaço para você fazer a escrita da sua forma. Muitas vezes nós pensamos que só existe um jeito certo de produzir um documento técnico. Isso não é verdade. Existe bastante influência de estilo na hora de produzir um texto técnico, quer seja um artigo científico, quer seja o seu TCC. E é curioso que a primeira vez que eu me dei conta disso foi quando eu tive mais de um orientador, em que a gente escrevia artigos científicos juntos e um orientador corrigia o texto do outro. Então isso mostra pra gente que na escrita acadêmica existe muito espaço para estilo, o que não quer dizer que não exista um texto acadêmico objetivamente ruim. Isso existe. O que eu quero dizer é que não existe só uma forma de fazer um texto acadêmico adequado. Mas não se preocupe que depois da vinheta eu vou comentar alguns pontos específicos que são necessários que a sua introdução tenha. Então aproveite esse tempo e já deixe um like no vídeo. A introdução é a seção que vai fornecer ao leitor uma visão geral do seu trabalho. Para ilustrar cada um desses pontos seguintes de forma mais clara, vamos pensar numa aplicação fictícia. Digamos que o meu TCC seja sobre a aplicação de drones para a agricultura. Então, o meu TCC vai falar sobre como nós podemos utilizar drones para o mapeamento de uma área agricultável. Então, a primeira coisa é que a sua introdução deve dar uma contextualização do seu tema, ou seja, uma visão geral do campo de estudos em que seu trabalho está inserido. Obviamente, no seu TCC, você não será a primeira pessoa no mundo a trabalhar com um certo tópico. Então já existem outros trabalhos na forma de TCCs, artigos científicos ou livros publicados que falam sobre o tópico que você vai trabalhar. Então nós vamos usar essas referências bibliográficas para dar um contexto para o leitor. No caso do nosso exemplo, nós falaríamos a importância do mapeamento de uma área para a agricultura, como que isso era feito antes das existências dos drones, será que era feito por avião, será que era feito manualmente por alguém percorrendo a área, e nós vamos falar como que a utilização de drones pode aprimorar ou facilitar esse procedimento. Depois nós vamos passar para a descrição do problema ou projeto de pesquisa. Nesse nosso exemplo fictício, poderia ser a construção de um algoritmo que vai calcular a trajetória dos drones para um mapeamento eficiente de uma área de agricultura. E aqui é importante que a gente enfatize, não só para o leitor, mas para a banca avaliadora, alguns itens. Primeiro, por que esse problema é importante? Então, no nosso exemplo, a gente poderia pensar que um mapeamento mais eficiente de uma área agricultável traria benefícios na produção agrícola daquela região. Uma outra coisa importante é deixar claro por que o problema que você está tentando resolver é um problema difícil do ponto de vista do curso de engenharia, por que é um problema que vale a pena se tratar em um trabalho de conclusão de curso. Como eu falei no primeiro vídeo, uma armadilha comum na escolha de um problema é escolher um problema ou muito fácil ou impossível de ser abordado num TCC. Então aqui na introdução é interessante que você, de uma forma sutil, descreva por que o seu problema é interessante do ponto de vista de engenharia. A sua introdução também tem que falar da metodologia usada no trabalho. Qual que é o seu método para analisar os dados? Qual que é a sua abordagem para alcançar os objetivos? Então, por exemplo, no nosso cenário de utilização de drones para mapeamento de regiões, nós poderíamos descrever se nós vamos utilizar um único drone ou um conjunto de drones, qual que será o critério que nós vamos utilizar na avaliação dos nossos algoritmos. Poderia ser o mapeamento de uma mesma região utilizando a menor quantidade de drones, ou utilizando a menor quantidade de energia gasta pelos drones, ou otimização da trajetória, coisas desse tipo.
E isso vai passar para o leitor não só a ideia do que você quer fazer, mas já vai dar para ele o entendimento de quais que são os critérios que você utilizará para diferenciar um resultado bom de um resultado não tão bom. Eu sugiro que você reserve o último parágrafo da sua introdução para falar da estrutura do seu trabalho. Então você vai descrever quantos capítulos o seu TCC terá e o que será explicado em cada um desses capítulos. Geralmente uma estrutura adequada é a introdução, capítulo que já estamos falando, um capítulo de revisão bibliográfica, um capítulo de metodologia ou de coleta de dados, um capítulo de análise dos dados e um capítulo de conclusão. Isso é uma estrutura bastante recorrente, entretanto, cada trabalho pode ter suas particularidades. Talvez na sua área de trabalho uma estrutura diferente seja mais adequada. Então não existe uma estrutura rígida de trabalho que a gente tenha que seguir em todos os casos. Na sequência, você deverá descrever o objetivo geral do seu trabalho. O objetivo geral será um pequeno parágrafo composto de algumas frases que vai explicar qual que é a principal contribuição esperada do seu trabalho. Pode ser para o campo de engenharia ou da sua área de estudo, ou se você tem uma parceria com alguma empresa, pode ser a contribuição esperada para aquela empresa. Na sequência, nós vamos descrever os objetivos específicos. Os objetivos específicos podem ser listados em itens e eles devem ser bem claros. A banca avaliadora utilizará seus objetivos específicos para verificar se o trabalho foi concluído de forma satisfatória. Para não deixar muito vago, vamos utilizar como exemplo o tema que nós estávamos falando antes. Como objetivo geral, nós poderíamos pensar em estudar a aplicação de drones para o mapeamento eficiente de áreas de agricultura. Como que eu posso quebrar esse objetivo geral em objetivos específicos? O objetivo específico 1 poderia ser a construção de um algoritmo que planeje a trajetória do drone, minimizando o combustível gasto, ou no caso de um drone elétrico, a quantidade de bateria empregada. O objetivo específico 2 poderia ser a comparação desse nosso algoritmo construído com técnicas já descritas na literatura. O objetivo 3 poderia ser a construção de um algoritmo para, ao invés de utilizar um drone, utilizar um conjunto de drones. Se o nosso TCC prevê experimentos práticos, um dos nossos objetivos específicos seria fazer a comparação dos resultados teóricos com um ensaio prático. Então perceba que a partir do objetivo geral, a gente cria uma lista de objetivos específicos que são fáceis de determinar se eles foram cumpridos ou não. E é isso que a banca avaliadora fará com a sua lista de objetivos específicos. A última parte da nossa introdução vai falar sobre escopo e restrições. Então, nessa seção, você vai descrever algumas limitações do seu trabalho. E aqui é interessante a gente se precaver de algumas perguntas que a banca avaliadora pode fazer. Por exemplo, por que você não testou tal cenário? Então vamos para um exemplo. Imaginemos que o meu TCC fala sobre técnicas de controle para uma usina nuclear. Muito provavelmente nós vamos utilizar um modelo matemático dessa usina e nós não teremos a possibilidade de fazer ensaios práticos. Então, na seção escopo e restrições, nós vamos explicar que por causa da natureza do nosso trabalho, a gente vai contemplar apenas simulações numéricas. Isso pode acontecer também se a sua instituição não tiver um equipamento que seria necessário para ensaios práticos. Ou talvez você vá trabalhar com conversão de energia, só que dados instrumentos e componentes à disposição, você só vai conseguir construir um conversor de determinada potência. Então, o seu escopo e restrições vai descrever que o seu trabalho, embora contemple ensaios práticos, terá sua potência limitada pelo motivo de disponibilidade de materiais. E perceba que ao descrever isso, a gente se precaver de perguntas do tipo: por que você não testou com conversores de maior potência? Ou por que o seu trabalho não contempla ensaios práticos? Tipicamente, os fatores que introduzem limitações no nosso trabalho são o tempo. Perceba que o TCC é um trabalho que não tem muito tempo para ser executado, o orçamento, recursos, acessos a dados ou outros fatores que limitam o escopo da sua pesquisa. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se a introdução do seu trabalho tiver os elementos que nós conversamos nesse vídeo, você terá dado um passo na direção correta. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui
aqui nos comentários que eu te respondo. Não se esqueça do like no vídeo, se inscrever no canal e eu agradeço aos apoiadores que tornaram esse vídeo possível.